Olá, você que acompanha o Oeste Mais, nós estamos recebendo aqui na redação o prefeito de Ponte Serrada, Alceu Vrubel. Prefeito, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Jonathan. Bom dia, Jefferson. E bom dia às meninas que estão aqui conosco, aqui nos estúdios, aqui nesse local agradável que aqui é o espaço da Oeste Mais aqui no nosso município. Prefeito, a sua vinda hoje é porque estamos no final do ano, né? Encerrando 2021. Gostaria que o senhor fizesse um apanhado de como foi o 2021 de maneira geral. Daqui a pouco a gente entra em assuntos específicos, né? Mas de maneira geral, como é que foi o ano? Certo, Jonathan. Eu comentava em alguns eventos que nós fizemos na semana passada de formaturas e também comentei num programa de rádio, foi levado ao ar no último sábado, um programa informativo do município, que o nosso município de Ponte Serrada, neste ano, foi um dos anos que mais teve acesso a recursos, mais teve acessos a convênios, foi um dos melhores anos para o município de Ponte Serrada em todas as áreas. Quando se fala em busca de recursos, né, porque nós temos que trabalhar com duas fontes, Jefferson e Jonathan. Nós temos que trabalhar com os recursos nossos, né, que é a grande maioria são recursos do FPM, recursos federais, né, de impostos federais, de alguns impostos, e também do retorno do ICMS. Quanto a esses dois índices, esses dois fundos de recursos, eles têm aumentado ao longo deste ano, tendo em vista que melhorou-se a questão sanitária e as atividades voltaram. Todos nós sabemos que houve então um acréscimo no volume de vendas na indústria, no comércio e, consequentemente, da arrecadação. Os indicadores melhoraram. E nós temos também no município de Ponte Serrada, ao longo dos últimos tempos, e aqui eu faço uma menção que todos os prefeitos sempre o fizeram também, que é atrair novos investimentos para Ponte Serrada. Quando você atrai investimentos no município, seja na área rural, né, no interior, seja aqui na cidade, você traz empresas em que gere oportunidades de empregos e aumenta o teu movimento econômico. E ao longo dos últimos tempos tem isso acontecido e isso tem atraído então investimentos, consequentemente aumentando o número de pessoas trabalhando, aumentando a nossa renda, porque quanto mais arrecadação que se tem, mais gente trabalhando, é mais renda que gira no município. Então são fatores fundamentais. Quando eu falo da questão de investimentos no município, nós ainda neste mês estamos trabalhando em dois novos investimentos. Lá na Fazenda Farroupilha, nós temos um investimento que vai passar de 11 milhões de reais, que é para a produção de ovos férteis, uma parceria do empresário rural com a JBS. Lá vão ser investido então um valor alto, e, consequentemente, vai gerar emprego e renda para o município. E também aqui próximo da cidade, também um investidor também vai ser o maior produtor de leite aqui do município, também estão fazendo investimentos. Só nesses dois investimentos aproxima-se de quase 15 milhões de reais. E outros que já vieram, outros que vão iniciar também na 25 de maio, e assim são ações que vem trazendo para o município então uma condição de melhoria do nosso PIB e aumentando o número de emprego, de ofertas, e a gente espera que isso continue no ano que vem. Resumindo, o ano de 2017 foi bastante produtivo. 2021, me desculpe, 2017 foi o início da outra administração. 2021 tem sido um ano muito promissor para Ponte Serrada na captação de recursos e novos investimentos vindo para a cidade. Uhum. Prefeito, o ano que vem, daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto, mas já aproveitando o gancho, o ano que vem é um ano eleitoral, um ano, né, que tem eleições para presidente, para governador, enfim. Daqui a pouquinho eu quero retomar esse assunto. O senhor fez a avaliação genérica do ano de 2021, mas o ano que vem promete ser mais desafiador. Mas já já a gente retoma esse assunto. Falando de um programa específico que o município de Ponte Serrada vai ser contemplado pelo governo do estado, SC mais moradia. Esse programa é voltado à construção de habitação, né, de casas aí para as pessoas que se enquadram dentro dos protocolos, enfim, que o programa exige. Existe um número definido, já foi anunciado pelo governo do estado, um número definido de moradias, e onde que vão ser construídas? O município tem um terreno? Como é que vai ser a contrapartida do município nesse setor? É importante essa pergunta. No nosso município de Ponte Serrada, junto com outros mais de 60 municípios do estado,
Isso foi feito pelos indicadores de desenvolvimento humano. Então, os municípios com IDH mais baixo, eles tiveram a oportunidade de ter acesso a esse programa do governo do estado, e Ponte Serrada foi contemplado. Já foi feito então o lançamento desse programa e Ponte Serrada está inserida. O valor é R$1.050.000. São 15 casas no valor de até R$70.000. Então, eventualmente, se passa um pouco, o município pode fazer a contrapartida. Então, neste momento, nós estamos terminando o projeto de engenharia de fazer 15 casas lá na Baía Alta. Aonde é que vai ser a localização? Essas casas também é um projeto novo que, inclusive, Passos Maia e Vargião também vão assemelhar este projeto também, né, aos mesmos moldes que está sendo desenvolvido pelo setor de engenharia da AMAI. São casas, ótimas casas, né? E o que nós estamos trabalhando agora? Local. O local vai ser, para as pessoas se localizarem, nós temos a ervateira Checker lá na Baía Alta, e ao lado da ervateira foram construídas pela administração anterior a mim algumas casas pela Defesa Civil e outras casas enquanto era vice-prefeito, para as pessoas se localizarem. Então tem a rua, tem água, tem iluminação pública e tem a rua. Nós vamos fazer do lado de cá, então, ou vamos dizer assim, nos fundos da feira. Entendeu? Sim. Nos fundos da feira, que tem a rua que sobe ao lado da feira, que dá acesso então à ervateira e ao bairro Lar Legal, e também então aquela rua nós vamos aproveitar então, porque tem que ter essa questão de levar água e energização, e nós já temos então essa estrutura. Estamos agora trabalhando com projetos de geólogos para a questão da fundação das casas e também da rede sanitária, para se fazer uma ou individual ou coletiva o sistema de esgotamento sanitário. E essas casas, elas serão feitas de forma geminadas, então uma ao lado da outra, um projeto muito bonito que está sendo desenvolvido então para isso. Quem é que vai ter acesso a esse programa? Que muitas pessoas perguntam, inserir nós lá. Tem critérios, como você bem falou, e esses critérios foram elencados pelo governo do estado. Primeiro, ele vai ser cedido em direito real de uso, não vai ser feito um documento para perpetuamente ficar para a pessoa. Ela vai ter direito real de uso e ela vai ter que estar inserido num programa e que seja para o público feminino. Então, é para mulher. Que esteja ou que tenha família em vulnerabilidade social. Nós temos casos aqui na Ponte que há necessidade maior de que esse número de casos, né? Mas é um início de um programa que vai dar sequência futuramente para a gente estar fazendo mais, então, casas para dar uma condição melhor de vida para pessoas que são... que estão, vamos assim, numa linha em que o governo do estado atribua para elas que ter esta destinação. Enfim, são para pessoas mais humildes de nosso município, que será feito com critérios, né? Então vai ser feito também todo um estudo avaliado, não vai ser por indicação, e sim vai ser feito com estudos técnicos desenvolvidos pela área social e junto com o estado. Tem uma previsão já para que isso aconteça? O projeto ficando pronto, nós já podemos lançar a licitação. Estando pronto o projeto, a publicação já foi feita, já no Diário Oficial do Estado. Acredito que no mês de janeiro nós tenhamos o projeto pronto, né? Na metade de fevereiro nós já lançamos o processo licitatório para a empresa que ganhar para iniciar a construção dessas casas. O município entra com o terreno e as demais... Terreno e infraestrutura. Tem que ter a rua, no caso, iluminação, sim, rede de energia elétrica e também água. Né? Então são as coisas que temos que ter o compromisso do município. E nada impede de nós termos, a depender do valor também que vai ser orçado essas casas, lançado o processo, se precisar fazer alguma contrapartida, o município também o fará. Daí. Sim. São 15 casas, esse número atende a demanda? É suficiente para atender hoje a realidade habitacional? Não, não é suficiente. Nós temos ao longo dos últimos tempos, todas as administrações têm se envolvido na construção de casas. Foram feitas casas no último mandato do Eduardo Cupini, que foram feitas na época, se não me engano, foram 25 casas. Eu construí mais 25, mais algumas outras situações, e agora vão ser construídas mais essas, mas vai ser, então, é claro que não atendido a todos aqueles que estariam, assim, aptos a recebê-lo. Como eu falei, é um programa que vai dar continuidade e a gente espera, então, ir contemplando na medida do possível as pessoas mais carentes do nosso município. Falando de outro aporte do governo estadual, né, prefeito? O senhor falou antes, no início da entrevista ali, em relação à arrecadação própria do município, mas a gente sabe que os municípios
de todos os portes, né? Principalmente os menores, né? Que é o caso de Ponte Serrada, precisam da verba estadual, da verba federal. Então, esses programas lançados pelo governo federal, pelo governo estadual, são muito importantes. E outro programa importante que foi lançado recentemente é o Plano 1000, lançado pelo governador Carlos Moisés há cerca de 2 semanas atrás. Esse Plano 1000, ele vai destinar R$ 1.000 por habitante. Não é que vai passar R$ 1.000 para cada cidadão do município, mas ele vai... É um critério, né, para que o município receba R$ 1.000 conforme o número de habitantes. Fazendo a conta aqui para Ponte Serrada, dá 12 milhões, né? Nós temos em torno de 12 mil pessoas, né, 12 mil habitantes. Então são 12 milhões de reais previstos por esse programa que é o Plano 1000 do governo estadual. Já houve alguma sinalização por parte do Estado de como vai funcionar, alguma previsão nesse sentido? Não, Jonathan. Eu sempre sou um pouco cauteloso, né? Um programa lançado pelo governo que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Então seria então de ter esta política de um valor por habitante, né? Você falou a respeito disso. E nós, então, estamos aguardando uma sinalização mais clara. Não que esteja obscuro, não, longe disso, mas foi lançado, então, para as cidades maiores, que contempla quase 80% da população de Santa Catarina. Mas seria injusto os municípios maiores receberem, no caso nosso aqui da Maixã, Xerê e Xaxim, e os outros 12 municípios não terem também recursos para melhorar a infraestrutura urbana. Assim, são ferramentas que a gente vai ter que desenvolver aqui no município para nós então indicarmos em quais ações, junto no estudo que vai ser feito, o que tem que ser feito com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, a sociedade vai interagir também para nós elencarmos. Mas a questão é essa de valores, o valor é esse, diz que será estendido a todos, mas numa projeção futura para os próximos anos, né? Então, estamos esperando então que isso seja, vamos dizer assim, mais aberto para que a gente tenha acesso a essas informações, né? Há quem torça contra, há quem diga que isso é uma coisa surreal. Eu vejo como uma política pública interessante, porque todos têm acesso, indiferente a bandeiras políticas, ideológicas, todos têm acesso. Então é uma forma justa, se todos nós arrecadamos, todos nós trabalhamos, ser um município maior ou menor, todos terão acesso. Mas é uma política que vai ser desenvolvida ao longo dos próximos anos, e aí é uma questão de dotação orçamentária do próprio Estado, que vai ter que ter no seu orçamento também valores para anualmente estar então encaminhando. E o município terá então de elencar quais as obras estruturantes que teria que fazer no município para desenvolver. A previsão do governo do estado são 7 bilhões e 300 milhões, né? Então, com base na população de Santa Catarina, né? Que são 7 milhões e 300 mil moradores. E fazendo a conta, realmente fecha, né, prefeito? Então, a expectativa dos municípios é muito alta, é muito grande, mas existe, claro, todo um trâmite por trás para que realmente essa ideia, esse programa lançado pelo governo estadual se torne realidade. Exatamente, tem uma série de fatores que tem que se levar em conta, né? Tem a intenção de fazê-lo, você tem a questão orçamentária para o ano que vem, que já está inserido recursos para isso, mas ele é ao longo dos próximos anos também. E nós vamos ter uma alternância também de governo, ou não ter alternância de governo, aí depende de uma questão também de fatores que foi levado em conta, que é o fator de arrecadação do movimento econômico, etc. Mas é claro que todas essas projeções foram feitas em cima daquilo que é possível de ser feito, né? Então tem esse estudo de técnicos, etc., da Secretaria de Estado da Fazenda para ser, então, lançado esse programa. Mas, assim, eu falo agora com uma questão, enquanto morador de Ponte Serrada, enquanto prefeito do município, o Estado tem proporcionado políticas públicas surpreendentemente boas que venham ao encontro de todos os municípios. Isso é muito importante. O município indo bem, o Estado vai bem consequentemente. Então, essa forma de se fazer, de se pensar, é a correta. Isso que sempre todo mundo falava do municipalismo, da questão de ser justo com todos, é essa a forma mais correta de ser feito. Sim. Inclusive, o Estado contribuiu e vem contribuindo já com outros programas que estão em andamento no município de Ponte Serrada e em outros municípios do estado também, né, em Santa Catarina. E, além disso, com a participação do Estado também, por intermédio de deputados estaduais,
Agora a gente entra num outro assunto que é relacionado à construção das paralelas, ao asfaltamento, à pavimentação das paralelas. Uma já está concluída, já foi inaugurada, inclusive, e outra está iniciando. Qual que é a previsão para a conclusão dessa outra paralela, a BR-282? Em que pé está essa obra? Nós fizemos, então, ainda no ano passado, um contato com o governo do estado e todo este cenário já foi exposto à sociedade. A obra iniciou, né, algumas semanas atrás, né, agora deu uma parada, uma arrefecida para o final de ano, mas retorna agora em janeiro novamente. Eu tenho falado com um sócio proprietário da empresa, que é engenheiro também, eles acreditam que em até 3 meses, antes de terminar o contrato, eles o farão a entrega. Tem uma necessidade agora do início de janeiro também, ali próximo ao Batacine, em que nós vamos ter que contratar para vir um rompedor ou fazer a detonação de rocha, porque tem uma parte ali, um espaço ali que deu pedra, né? E a gente vai ter que fazer o aprofundamento do solo e nós já entramos em contato e vamos trazer então um rompedor para fazer então resolver essa situação das rochas. Mas eu acredito que então, num cenário otimista, né, a depender do tempo, até março a gente já tenha concluído isso. Isso num cenário otimista, que o tempo reúna as condições, etc., para não ter nenhuma outra dificuldade. Mas o importante é que é uma obra, mais uma obra importante, né, para o nosso município. Eu sempre falo que todo o cenário bom atrai coisas boas. Tudo que é bonito e bom traz coisas boas. E nós temos que ter isso em mente, e essas melhorias que a gente tem trazido ao longo dos tempos aí, né, têm sido fundamentais para que o Ponte Serrada melhore cada vez mais. E ainda nessa questão de infraestrutura urbana, eu também quero colocar para a nossa população, nós temos ainda para o ano de 2022 cenários de também investimentos em diversos bairros, né? Eu tenho a satisfação de levar, por exemplo, para a comunidade do bairro São Sebastião. Nós temos também recursos em conta, já R$500 mil do deputado federal Celso Maldani, para pavimentar toda a rua do Clube Aimoré até no final da rua Lourenço José Marçanco. O orçamento da rua deu 538 mil, licitação agora no início de janeiro. No mesmo bairro São Sebastião, também temos a Rua Augusto Vivan, que também é aquela que passa ali pelo Seu Dave, passa a ponte e vai até lá no final lá do bairro São Sebastião. No bairro Cascatinha temos 2 importantes ruas também, a Rua Landoaldo Sprandel e a Rua Serafim Alves de Lima. Também temos recurso em conta, também temos a primeira licitação deu deserta, relançamos ela agora para o início do ano. Nós temos também licitação para ser feita, e eu dependo numa situação orçamentária que eu vou ter que encaminhar novamente projeto de lei para a Câmara. Eu tenho também o projeto concluso de pavimentação da grande maioria da rua Navílio Fregueto, que é na Vila Miranda. Também a gente quer fazer a pavimentação asfáltica naquele trecho lá. Tem uma situação que o projeto está pronto, nós temos que sentar com a Casan, porque nós temos uma situação do abastecimento de água lá também. E tem outras ruas que nós estamos trabalhando. Quando eu digo assim, estamos esperando aqui a indicação de alguns recursos, para pavimentar umas outras ruas, posso até citá-las. A intenção nossa, que temos recurso já, parte dele em conta, da deputada federal Caroline Detoni, é para asfaltarmos aquela rua lá passa em frente ao Colégio Antônio Paglia, até em frente a Madetel. Também temos a intenção de fazer a pavimentação na rua aqui próximo do Demaim, dessa aqui próximo do asfalto, aqui do lado do Hotel de Elisiane, é a rua Irineu Bornaus, e até encontrar ali a casa do seu Antônio Guerra. Ali também temos a intenção de fazê-lo, né, a pavimentação, e outras ruas, aquela que dá acesso aqui à Associação do Banco do Brasil. Temos a intenção de fazer melhorias lá no acesso ao lado do ginásio de esportes lá da Baía Alta, e outras ruas que aí temos a depender então da publicação de alguns encaminhamentos de recursos para o ano que vem. Mas enfim, todos os bairros vão ser contemplados. Nós temos que avançar o ano que vem, se pudermos já lá no CTG também mais algumas coisas, e outras ruas que há necessidade, aqui na entrada do bairro Moroso também. Enfim, se eu ficar citando, nós temos diversas ainda carências, mas temos
tido ao longo dos últimos anos um investimento forte em pavimentação e infraestrutura urbana, isso todo mundo visualiza, e também a gente tem projeção futura, né? Então tudo melhora, né? E é isso que a gente está fazendo. E para que isso aconteça, Jonathan, aqui eu quero fazer um comentário. Há o envolvimento de muitas lideranças, de muitas pessoas, do meu vice-prefeito, de todos os vereadores também. Eu aqui faço um breve comentário para dizer que todos têm se empenhado para melhorar, então, diversas ruas e, no momento oportuno, cada um tendo a fonte de recursos do seu deputado, a gente, com a maior alegria, vai levar para a sociedade quem que estão sendo os responsáveis para que o município, então, esteja, então, fazendo essas obras e fará outras obras. Existem essas parcerias, a gente acompanha, né, prefeito, a busca por recursos por meio de deputados estaduais, federais, por parte de vereadores. Eles estão se empenhando de todos os sentidos, né, em todos os partidos, vereadores, que a gente sabe não é função do vereador a busca por recursos, mas é importante também que se exerça essa função. E a gente tem percebido isso dentro do município de Ponta Serrada e assim como percebe também nos outros municípios. Agora, falando sobre essas obras, essas pavimentações, elas serão contempladas com calçadas também, asfalto e calçadas, passeios públicos? Todas as projeções futuras de pavimentação seria na rua, né? E a questão de pavimentações em passeios a gente vai contar daí com o morador, o proprietário do terreno faça então a questão das melhorias em passeios, né? Então é para pavimentação nas ruas. E a questão da infraestrutura, a parte de água pelo menos, a parte de esgoto ali vai ser alterado também, porque existe uma preocupação e até é bastante importante a alteração da rede de água para a calçada, porque muitas vezes acontece da obra estar prontinha, o asfalto está pronto, ainda nem foi pintado, mas a Casan, não é culpa da Casan também, né? Por necessidade, precisa fazer uma abertura ali para fazer um conserto. Essas alterações também acontecem, vão acontecer? Nós já iniciamos esse processo já há algum tempo atrás, em que todas as ações em melhorias de infraestrutura urbana nós temos solicitado por documento a Casan, a gerência local aqui, né, que é o Giovanni, que é o nosso gerente local, encaminhado um documento com o recebido dele e elencado as ruas que vão receber a futura pavimentação. E em todas, vamos citar agora essas ruas que eu citei, ou algumas delas que têm a previsão de fazer pavimentações, todas elas foram elencadas rua por rua e solicitando então a Casan que faça então o afastamento da rede que tem embaixo da rua para as laterais, ou onde que vão ser feitos os passeios pelos proprietários, etc. Então, todas as ruas temos documento e a solicitação. Aí eu te falo que às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, na prática. Eu tenho falado muito com o Giovanni, e isso é fato. Já falava antes também aqui com o gerente anterior também que estava. Nós temos um problema com o número de funcionários que a Casan tem no nosso município, que não dá conta de fazer o básico, e você, quando solicita, você tem que fazer um além do básico. E aí o que acontece? Você não tem a previsão de quando vai estourar um cano cal a colar, e aí você tem que demandar deste pessoal fazer esse serviço. O que nós temos trabalhado com a Casan enquanto Ponta Serrada, e também estive na Superintendência Regional em Chapecó, falando com o superintendente Daniel Sharp, também tem o documento, o mesmo que eu dei entrada aqui na Casan, eu levei pessoalmente para o superintendente solicitando então para que faça essas modificações ou estas alterações. Te cito um caso agora, quando eu falava antes da Vila Miranda, eu estive falando com o gerente e vão ter que ver que a Casan fez uma rede, ela está num aprofundamento meio que superficial naquela rua, em torno de 30 a 40 centímetros. E aquela rua, o projeto nosso para fazer a pavimentação, nós temos que também fazer então a retirada ou intervenção de tirar 30 a 40 centímetros daquele material, daquela rua de pedra, rocha que tem, para depois nós fazermos a base, porque eu não posso ir lá e fazer, eu digo a empreiteira que vai vencer a licitação futura, de fazer em cima da rua, porque ela vai ficar muito alta, as casas muitas vão ficar num nível muito baixo. Então nós temos que fazer o aprofundamento da rua
e aí com certeza nós vamos nos deparar com a situação de encanamentos da Casan, que temos que ver qual a solução para fazer. Outro problema que nós temos, agora eu falei que temos a rua aqui do bairro Cascatinha. É uma das primeiras que você tem que fazer a intervenção também na rua Serafim Alves de Lima, que vai até lá próximo à creche lá do bairro também. Eles vão ter que fazer o afastamento para os passeios. E outro que nós estamos aí com uma situação para resolver, a rua Lourenço José Marçango aqui no bairro São Sebastião, que é aquela rua principal, aquela rua. A rede de abastecimento de água que vem lá da estação de tratamento de água aqui no Rio do Mato, ela vem até na metade da rua no bairro São Sebastião, no meio, no centro da rua, a adutora que abastece a cidade, e ela desce para a rua Augusto Vivan, que é aquela que também vai receber pavimentação futura. Então, a necessidade de alterar o itinerário ou essa adutora para nós colocarmos em outro local. A Casan vai ter que fazê-lo para nós não iniciar uma obra e ter um adutor embaixo que já apresentou problemas, e tu imagina então nós fazendo novas pavimentações e tendo esse problema. O que eu tenho falado, às vezes a gente é repetitivo, além da Casan aqui em Chapecó, eu tenho solicitado para que eles coloquem um reforço de funcionários aqui nestas obras, nestas ações. E isso vai ser necessário também para o ano que vem, que é a questão da água lá no CTG também, que a gente está em tratativas com a Casan já há algum tempo e demandava de umas questões de ordem legal, por isso que às vezes as coisas não avançam da forma como a gente quer. Mas enfim, a Casan tem a responsabilidade de fazê-lo, até porque no contrato de concessão da Casan, que foi feito, a renovação foi em 2006. Por 30 anos foi feita a concessão, então, da água até 2036. E dentre todas essas situações do abastecimento de água, etc., existe também essa questão de levar dentro do perímetro urbano água com qualidade para toda a população. Por isso que a gente insiste que a Casan faça um esforço redobrado na questão de funcionários e no encaminhamento para essas soluções no perímetro urbano e também lá no CTG, que já consta no PPA para o ano que vem essa ação que eles têm que fazer lá no CTG. Pois é, como é que está a situação do CTG? Inclusive, recentemente estiveram na Câmara de Vereadores, né, vários moradores. Os vereadores também assinaram uma moção de repúdio por conta da situação que se encontra lá o CTG. Qual que é a realidade hoje do CTG? Como que a administração tem trabalhado para resolver a situação de lá? Primeiro, a concessão de água é a Casan que o tem. A Casan teria que já ter assumido essa situação há algum tempo. E por que isso não aconteceu? Nós temos uma questão de ordem legal que a Casan e Celesc, no caso Celesc Energia, Casan a distribuição de água, em que ela é responsável de levar no perímetro urbano em loteamentos ou terrenos regulares. Regular é para você ter a sua escritura. Tem que estar documentado, né? E nós iniciamos já há algum tempo, há cerca de um ano atrás, a regularização fundiária, que hoje é previsto em lei de fazer essa regularização fundiária através de medida administrativa junto ao registro de imóveis. Já foi levantado todos os terrenos, a empresa ADEASC, que já promoveu a entrega de mais de 500 escrituras em terrenos aqui no município, a regularização deles, e estamos trabalhando lá. Só que é optativo. O Jonathan é proprietário de um terreno, ele vai, se querer ter a escritura, você tem que pagar um valor para a empresa que desenvolveu o trabalho, né? E vamos dizer assim, a depender até da situação econômica, nem todos optaram em ter a sua escritura. Aí tivemos uma conversa com o Ministério Público, encaminhamos documento para o Ministério Público, fazendo um relato de como que está a situação, e aí, além disso, a gente então tem tratado diretamente com a superintendência da Casan para que eles assumam. Eu acredito que para o ano que vem, eu não vou nem precisar data, porque tem toda uma questão de funcionários, de rede, etc. Como é que está o CTG hoje, que teve essa ação, vamos dizer assim? O CTG, nós temos lá em torno de 286 famílias, 300 famílias dados da Secretaria Municipal de Saúde e Famílias. Quanta água aquele poço que foi aberto lá próximo ao Rio do Mato ele produz? 24 horas por dia o poço tem que trabalhar em torno de 15 a 18 horas, não pode ficar ininterruptamente trabalhando sob pena de ter a falta d'água, de fazer toda a sucção da água e também de queimar a bomba.
E o que tem acontecido lá foi que houve alguns atos de vandalismo algum tempo atrás, que andaram fazendo ligação direta, tiraram o relógio. E aí uma coisa que eu lamento falar, porque nós temos que aprender a viver em comunidade. E quando você faz a distribuição de água, que use somente o necessário. Nós ainda, lamentavelmente, ainda temos relatos de pessoas que não usam desta água, que é um recurso finito, né, para que se use com moderação. Então, alguns deixam derramando a caixa, outros não o têm. A gente já proporcionou algumas boias também para aqueles que o fizessem ou quisessem também. Então, tem uma série de fatores. Há muitas ligações de água de forma também, daqui a pouco, com fugas de água. Eu não vou falar outro termo, fugas de água. Porque que é vazamento, né? Vazamento e algumas outras situações, quando vem lá do poço até chegar na caixa também, também tem algum relato dessa magnitude. O que nós temos feito? Nós sabemos do problema e a água ele tem e nós não podemos deixar o poço trabalhar ininterruptamente até porque, em virtude da estiagem que estamos atravessando, isso é fato, não só lá no CTG, aqui na cidade também está tendo racionamento de água e escassez, e nós temos um cenário de preocupação para frente, tendo em vista a falta de chuvas, e consequentemente não tem chuva, não tem água em riachos, córregos, etc. E lá no CTG, então, também, esse poço ele não dá conta daqui a pouco de abastecer todo mundo na plenitude. E aqueles aquela água que é feita, a captação no poço, que seja usada com moderação. Fora isso, nós, desde ontem, iniciamos um processo de levar a água também potável do hidrante aqui do município, estive em tratativas com a Casan, estamos transportando em torno de 20 a 30 mil litros por dia também lá para o CTG, para dar um suporte, para não forçar muito aquela bomba e aquele poço, né, para não ter um complicador maior. E ainda estamos aí, então, já temos aí licitado a abertura de um novo poço, Jonathan. Ali próximo à creche e ao ginásio de esportes, num terreno público, porque este poço do Rio do Mato e esse que haveremos de abrir, a gente quer passar para Casão, onde estão as caixas de água, eles vão ter que fazer a alteração de toda a rede de novo, eles vão ter que mexer em todo o sistema de abastecimento. Sim. Mas então nós temos a intenção de abrir um novo poço. Já fizemos a licitação, a empresa é o Oeste Poços Artesianos de Chapecó, tem a empresa vencedora, a empresa já solicitou agora então, já encaminhamos a matrícula do imóvel, já encaminhamos também os dados de georreferenciamento desse local e já também mandamos então alguns documentos que havia a necessidade e um documento que o geólogo da Casan também havia de encaminhar também para a empresa. Essa semana a gente já o fez. Eu acredito aí que até o início de janeiro a gente vai estar perfurando o poço. Aí nós temos que contar com o fator também que dê tudo certo, porque você vai cavar um poço, tem que ter água. Há um indicativo de ter água, não é que eu vou lá com o equipamento, vou abrir em determinado lugar, vou lá, perfuramos e encontramos. Tem um valor até 100 metros, tem um valor que é pago, depois de 100 metros a profundidade tem outro valor. Então, mas nós temos licitado e eu acredito que nestes dias vamos estar abrindo um outro poço. Aí tem mais uma outra situação, abrindo o poço, vamos torcer que tenha água. Aí você tem que colocar a bomba, a Casan vai fazer então a colocação de uma bomba. E eu tenho que fazer uma nova rede de levar água desse poço até nas caixas. Entende? Vai e ali do poço... segunda rede. Fazer uma segunda rede, porque tem uma que vem, vamos dizer, do Rio do Mato, vem até nas caixas de água, para as pessoas que estão nos ouvindo, vão ouvir. E eu tenho que fazer outra rede que vá agora daqui para as caixas de água, que é no outro sentido, então tem que fazer uma rede nova. E a Casan já falou que vai fazer a rede nova para levar, ela vai fazê-la também, e também tem que fazer a outra para fazer a distribuição futura. Então, são trabalhos que precisam da intervenção também da Casan, e aí é aquilo que eu falava um pouco antes. Eles não estão dando conta daqui a pouco do serviço básico, tem mais isso e mais aquilo, e a gente tem solicitado que faça um reforço ou empresa terceirizada para vir prestar esse serviço. Os moradores hoje pagam a água que consomem lá? Como é que é a situação? Eles não pagam. É tudo a despesa da captação desta água, com energização e canos, enfim, alguma matéria, é tudo por conta do município. Existe uma pessoa lá que há anos ela cuida desta manutenção da distribuição de água, etc., em que moradores lá pagam um valor simbólico, que eu nem sei qual é o valor que eles pagam para ele lá para fazer isso.
É uma situação que nós temos que regularizar. Você que está me ouvindo, mas daqui a pouco não é a nossa responsabilidade e as pessoas não podem ficar sem água. Veja que situação que nós ficamos. Nós temos então, por que isso está acontecendo agora? Mas desde 2017, Jonathan, enquanto no outro mandato, há 4 anos atrás, mais de 4 anos atrás, eu já venho trabalhando nisso. E tem uma questão de ordem legal que não poderia ter sido feito antes. Tem todas umas questões de tratativas, etc. Não está certo assim, não estava certo da outra forma. Então, e qual é que é o caminho certo? É agora da Casan assumir. Agora, antes não podia, agora temos esse indicador que pode. Então, é nesse caminho que a gente quer fazer isso. E que aí venha regularizar para sempre, porque essa questão da água do CTG, ela perdura de anos. Sim. Só que temos que encontrar a solução. E a solução agora, a mais viável, então, agora é abrir um novo poço. A Casan chegou até a falar que daqui a pouco não houvesse a necessidade de abrir um novo poço. Aquele que tem, daqui a pouco pode dar o abastecimento. Porque tirando a parte do desperdício, enfim, né, tudo que tem, da questão dos vazamentos, enfim, talvez não seja mesmo necessário, né, prefeito? E essa parte da cobrança de ser tarifado conforme consumo também, ela acaba sendo um inibidor para que as pessoas não desperdicem a água, né? A gente não desperdiça por questão de consciência, né? Sabe que tem que preservar, o senhor bem falou, é um bem finito, né? Mas assim, a parte do bolso mesmo, né? Vai doer no bolso conforme você consumir. Eu acho fundamental, importante, né? Que se faça isso, que as pessoas tenham que pagar, né? Pelo que consomem. É uma situação que quando fala sobre esse assunto, ela é delicado e a interpretação pode ser de diversas formas, mas essa situação que a gente está promovendo não é uma questão de se desvencilhar de uma situação, é para encontrar a solução de ordem legal, né? Porque o que eu falo, o que está sendo feito hoje também não é atribuição do município. Só que as coisas, quando inicia, vamos dizer assim, num quadro lá na época onde se iniciou o CTG, era uma situação e hoje aumentou-se muito a população, né? Então tem uma série de dados que a gente tem que levar em conta. E uma analogia bem prática, Jefferson e Jonathan. Se você tem uma rede que traz água para a caixa de água central ou para os reservatórios, inclusive colocamos mais um outro reservatório lá porque havia para um lado 50 mil litros do reservatório do CTG. As caixas d'água são para 50 mil litros. 30 mil litros vinha aqui para o lado da BR e 20 mil litros para o lado oposto, a saída por Rudomato. E aí nós colocamos uma outra caixa de 20 mil litros essa semana lá, então, para dar um reforço maior para outra, porque tem mais moradores do outro lado. Só que na época que foi feito essas colocações de caixas, existia menos pessoas residindo lá. Mas se você tem uma tubulação que traz água para a caixa de água, e desta caixa saia para 100 casas, se lá na 23ª tem alguém que deixa ir fora, a 24ª e 5ª também vai ter problema de abastecimento. É um processo natural, né? E daqui a pouco alguns vazamentos, então, mas a gente tem se dedicado muito nisso, né? Eu sempre falo que ninguém quer deixar ninguém na mão, mas também temos que ter um pouco de tolerância e saber, daqui a pouco tem algumas coisas que a gente tem que também pensar antes de falar. Sim. Prefeito, foi comentado antes sobre a participação dos vereadores na busca de recursos, né? Enfim, como é que está a sua relação com o legislativo hoje, com os vereadores? A gente sabe que o senhor não tem a maioria, né? Teoricamente é a oposição à maioria da Câmara de Vereadores, mas como é que está a sua relação? A gente sabe que os dois poderes têm que conversar, né? Para que o município, o andamento das atividades tenha continuidade, né? E como é que está a relação com o senhor, aliás, com os vereadores? Eu vou voltar um ano atrás. Em dezembro de 2020, a eleição foi em novembro de 2020. Em dezembro de 2020, eu convidei os 9 vereadores para virem para nós termos uma conversa, um bate-papo. Expurgar algumas coisas, alguns resquícios de saldo de eleições, de comentários, ou de falas, ou de discursos, e que a gente convergisse, então, para ter, então, um caminho em que todos procurassem, então, junto com a administração, trabalhar.
Já naquele momento, nem todos vieram. Não recebi a presença de alguns vereadores. E a relação com a Câmara hoje, ela está um pouco conturbada. Eu tenho tido conversa individual com alguns vereadores também da oposição, tenho conversado com o presidente Anderley também, porque eu acredito que acima de tudo está você que é morador aqui de Ponte Serrada, você que está me ouvindo, e a gente tem que convergir fazendo as coisas de bem para o nosso município. Os vereadores têm dado sinais de que também querem, e é claro que não poderia ser diferente, de auxiliar o município. Aí tu falaste antes que alguns vereadores têm buscado recursos que não seria essa a função ou a atribuição. E é claro que o vereador vai porque ele também, ele cria, vamos dizer assim, uma relação de mais visibilidade com a população a partir do momento que ele está procurando trazer para o município ações que venham a melhorar a vida das pessoas num bairro, numa comunidade. E neste sentido todos têm se envolvido. Todos têm se envolvido na captação de recursos, uns mais, uns menos, mas assim o esforço é de todos. E essa relação com a administração ela tem acontecido nesse sentido, então, desta forma de estar acontecendo isso. E por outro lado tem a relação de cunho político-partidário, que aí realmente temos as diferenças, né? Não porque eu tenha provocado para ter esse tipo de coisa, mas cada um faça e haja como acha que deva trabalhar. Neste mês de dezembro, que nós estamos encerrando o ano, eu tive algumas conversas com o presidente, e a gente conversa porque eu tenho uma relação, vamos dizer assim, bastante próxima, e também a gente tem uma diplomacia de falar com o presidente, porque ele é do partido do meu vice-prefeito, o presidente Anderley, né? E foi eleito pela grande maioria, por todos os vereadores como presidente, e eu conversei com ele a respeito de alguns projetos de lei que estava na Casa Legislativa e pedindo para que ele conseguisse, então, através da atribuição do presidente, de colocar em votação alguns projetos de lei, que havia necessidade do município de ter isso. Mais na questão de dotação orçamentária. Alguns projetos não foram votados, não foram colocados em deliberação do plenário, por algumas situações que os vereadores levantaram, mas nós tínhamos alguns de dotação orçamentária que nos deixou em algumas situações um pouco difíceis agora para o final de ano, mas a gente vai conseguir, então, através do remanejamento de algumas pastas do próprio Secretaria da Administração, no que diz respeito à dotação que eu precisava na área da saúde. Eu precisava fazer o pagamento, então, da associação hospitalar e também de encaminhamentos de pessoas para atendimento fora de domicílio, que são exames em consultas especializadas, né? Então, isso me deu um pouco de problemas, mas todos aqueles que a gente conseguiu e tinha já agendado, a gente conseguiu e a gente fez, então, todos os encaminhamentos para que conseguíssemos pagar os fornecedores ou os prestadores de serviço. Então esse projeto não foi colocado em votação, e tem um outro de dotação orçamentária que a gente falou, que eu digo assim, é um projeto interessante e bom para a Ponte Serrada, não para o prefeito. É que quando nós elaboramos o orçamento do município, quando encaminhamos em outubro, não havia a previsão de mais alguns recursos extras. E quando você tem recursos extras para o município, você tem que ter dotação orçamentária para você fazer o processo licitatório e depois também assinar um contrato e dar ordem de serviço para algumas ações. Enfim, algumas coisas não aconteceram e eu vou ter que reencaminhar agora, na equipe técnica nossa está vendo para o final do ano, provavelmente em janeiro eu vou reencaminhar projeto de dotação orçamentária para fazer-se algumas licitações, e nada impede que faça a licitação, mas eu depois, para dar ordem de serviço, eu tenho que ter a dotação orçamentária daquela fonte de recursos, que eu volto a falar. Quando eu enviei o projeto do orçamento para o ano que vem, não estava previsto esses recursos extras, e que bom, aí que todos entraram para conseguir recursos extras. Vamos citar um caso, por exemplo, eu estou com o projeto pronto de pavimentação lá da Vila Miranda. Eu não poderia, então, tê-lo licitado porque não tinha dotação orçamentária para mim licitar. E era uns do que precisava também. Vou ter que reencaminhar provavelmente no ano que vem. Mas daí alguns podem falar, não, mas trabalhe com orçamento novo. Com o orçamento novo eu não tinha a previsão de conseguir esses recursos extras. Eu tenho que trabalhar com essas questões. E aí que eu conto
Eu acho que com a Câmara que olhe para este viés de ordem administrativa, né? E a gente vai reencaminhar alguns projetos e a gente espera que transcorra bem no ano que vem, né? Que tenha a serenidade para fazê-lo. Para o pessoal entender melhor, a dotação orçamentária, ela é uma espécie de formalização, porque o recurso ele está disponível, mas existe um trâmite burocrático para que se regularize a aplicação, a utilização do recurso. É mais ou menos isso, prefeito? Exatamente. Vamos dizer, quando eu falei aqui da Vila Miranda, o vice-prefeito conseguiu, junto ao governo do estado, a um deputado, em que se tem 300 mil para auxiliar na construção daquela pavimentação. Claro que o valor vai ser maior, mas o município tem que fazer a contrapartida. Mas para eu utilizar esses 300 mil, eu tenho que criar a dotação orçamentária, que foi um recurso extra. É isso que nós aditivar no orçamento esse valor, porque foi lançado já, publicado esse recurso, e nós não podemos fazer a licitação porque não tinha dotação orçamentária. Porque eu tenho durante o ano que estamos encerrando, eu tinha uma capacidade de eu fazer de superávit de receita, com superávit. Só que eu esgotei, era 30%, e agora também no novo orçamento é 10%. Então, com certeza, a gente vai ter que precisar também da Câmara que tenha também essa interpretação, né? Porque eu vou ter que, quanto mais recursos você consegue, que bom que é obras e ações, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer então o remanejamento orçamentário, que são recursos extras que a gente está conseguindo. Bom, prefeito, estamos nos encaminhando aqui para o final da entrevista, mas antes eu quero falar sobre um assunto importante que é relacionado à segurança pública, e é uma demanda que já vem de anos, né, que são as câmeras de vídeo monitoramento. Como é que está esse processo para a instalação dessas câmeras aqui em Ponte Serrada? Importante a tua pergunta. É outro projeto de remanejamento orçamentário que estava na Câmara, específico para aquisição dos postes para iluminação do Trevo do Ligeirinho, iluminação do Trevo do Zate e para a aquisição dos postes para nós colocarmos então futuramente as câmeras de vídeo monitoramento. Eu não tinha mais dotação orçamentária, encaminhei também, ele não foi colocado em apreciação. Agora eu tenho que esperar abrir o novo orçamento para o ano que vem eu fazê-lo. Então tardou um pouco por causa disso. Certo. Entendeu? Eu já tenho empresa vencedora já. Sim, a licitação já foi feita, já né? foi A empresa feita, já foi definida. E eu tinha que ter a previsão orçamentária também, né? Então, eu também contava que eu pudesse tê-lo isso. Até eu lamento disso não ter acontecido, mas agora no ano que vem vamos trabalhar com um orçamento novo. Então, temos empresa vencedora para fornecimento. Então, te respondi agora então a pergunta que tu fez, porque eu só posso autorizar a colocação dos postes a partir do momento que eu compro do fornecedor e eu pague ele também, né? Correto. E eu precisava da questão orçamentária, não era recursos, e sim dotação orçamentária. Mas agora no início do ano a gente vai dar os encaminhamentos então com orçamento novo para isso. Primeiro semestre já vai estar instalada, a previsão é que sim. Os postes foram comprados, sim. Tem recurso para pagar? Sim. Os locais já está definido. Aí nós vamos energizar esses postes e aí nós vamos fazer um segundo processo licitatório, que já comentei aqui, que é para fazer a alocação das câmeras, para nós pagarmos então a alocação dessas câmeras para levar as imagens junto à Polícia Militar, onde que haverá necessidade de monitores, etc., porque a gente também coloque todas as imagens lá desses pontos que foram levantados. É uma questão depois técnica, haverá necessidade de fazer um termo de cooperação com a Polícia Militar, mas a gente já tenha também previamente já encaminhado para isso. Prefeito, falamos bastante, né, sobre as ações realizadas em 2021, outras que estão previstas para 2022, mas, como eu comentei no início da entrevista, queria chegar nesse assunto, o ano que vem é um ano eleitoral, um ano que promete ser diferente, né, desafiador. Quais serão os desafios para a administração municipal no ano que vem? Olha, quando se fala em eleição, eu sempre fui um defensor que as eleições tinham que ser 5 anos de presidente e a vereador. Aí você consegue trabalhar num mandato em que se tenha afinado deputados federais, senadores e deputados estaduais e governo do estado. Nós vamos viver novamente um período eleitoral o ano que vem. Quais que são as expectativas? É uma incógnita, né? Primeiro, vamos verificar quais são os candidatos a governador, saber se as políticas públicas vão ser dar seguimento do atual governo, do atual governador.
E eu aqui falo, eu sou um defensor de diversas políticas públicas que foram feitas por este governo que está. Este governo que está melhorou muito na área da saúde, a questão é da regionalização da saúde, da questão dos pequenos municípios, e tanto é que a gente também está trabalhando nessa questão aqui com o nosso novo hospital, que futuramente a gente pode comentar sobre isso. Mas, enfim, é uma política pública boa e outras que tu comentou, que é essa questão futura também de recursos para os municípios. Então, é uma incógnita como é que vai ser as tratativas para esta eleição. Haveremos de ter candidato do meu partido? Acredito que sim. Mas como é que fica a relação indo à reeleição o atual governo? Existem diversas tratativas, daqui a pouco até de possíveis composições, né? Composições são um fato que podem acontecer. Então até lá, até abril, a gente vai ficar nessa expectativa. E quanto à esfera federal, eu me preocupo também porque nós vivemos de acordo com como a economia nacional vai. É uma corrente, é uma roda. A economia girando, andando. Quando digo girando, o que é? É poder, então, o agricultor produzir seus alimentos e venderem, toda a ordem de grãos, etc. E como é que fica a atividade industrial, a atividade comercial. Eu sempre me preocupo porque nós vivemos no município de fontes de recursos. E esses recursos, se tiver muita turbulência política, daqui a pouco o mercado oscilar para mais ou para menos, né? Então é uma incógnita. Eu não tenho a resposta para isso, só espero que todos tenhamos a serenidade. E eu sempre falo, extremos não servem para ninguém. Mas o que a gente está denotando é que vão se ter diversas candidaturas, tanto na esfera federal quanto estadual, mas todo mundo tem o equilíbrio para encontrar naquela pessoa que vai ser o candidato, que seja uma pessoa que consiga levar os rumos do Estado e da nossa nação, porque nós estamos inseridos nesse contexto e nada mais justo que a gente tenha um equilíbrio, então, para que as coisas transcorram naturalmente e não havendo desequilíbrio na indústria nacional, decréscimo de empregos. A gente quer que as coisas andem e temos demonstrado, que os últimos tempos têm sido frutíferos, né? Tem coisas a serem ajustadas, com certeza, mas tem sido assim, melhorado a atividade econômica, né? Estamos vivendo um período de dificuldades aí, com um aumento generalizado de alguns preços, a inflação voltou a um cenário para o ano que vem, ela com o aumento da taxa Selic de reduzida a inflação, é uma questão aí econômica, né? Mas eu te falo o seguinte, tendo emprego e tendo esses ajustes que a gente consiga, então, melhorar a oferta de emprego, o Brasil vai para frente, o município vai para frente e todo mundo ganha com isso. É isso que a gente torce. Uhum. Prefeito, um último assunto, a gente não pode deixar de falar, né, em relação ao hospital. O senhor fez um breve comentário, né? O Hospital Municipal, uma obra que começou lá 10 anos atrás, praticamente, né? O senhor era vice-prefeito na época, na gestão do Antoninho Rossi. Como é que está o hospital hoje? A gente sabe que ele abriu durante a pandemia, ali no auge da pandemia, né, quando a gente teve uma superlotação de várias unidades. O hospital era um centro de triagem, né, serviu para isso, mas a população quer ver esse hospital em funcionamento. Quando que isso vai acontecer? Como é que está esse trabalho? Mais do que toda a população, eu digo que eu sou um dos grandes entusiastas e outras administrações também para que isso aconteça, né? Nós tivemos uma tomada de opinião pública alguns anos atrás, em que eu elencava quais as principais obras que a população gostaria que efetivamente tivesse em atividade, ou tivesse funcionando no município. Colocamos naquela época infraestrutura urbana, pavimentação de ruas, ampliação de espaços na área de esportes, revitalização de centros esportivos, construção do CRAS na época, ampliação, construção do CREAS, construção de novo colégio e a conclusão do hospital municipal. 80% da população pediu a conclusão do hospital. Ele foi concluído. Como você falou, o ano passado nós tivemos aí a abertura para algumas situações, uma medida acertadíssima, graças ao trabalho e à imunização das pessoas, houve então a necessidade de não ter mais esse centro de triagem e lá continua se atendendo então com
com a raio-x e para atendimento a toda a população, com profissional contratado, terceirizado, com equipamentos super modernos, está lá trabalhando. E havia necessidade, então, de equipar o hospital. O ano passado ainda nós conseguimos alguns recursos de emendas federais, cito aqui do Celso Maldani, na época R$300 mil, e mais um aporte que a gente fez com recursos que veio para a Covid e também para mais alguns equipamentos, lá camas e outros que foram adquiridos. Está lá. Mas havia necessidade da aquisição, então, de todos os equipamentos para 2 centros cirúrgicos e de todo o mobiliário, todo o aparato. E iniciou-se, coincidentemente, em dezembro do ano passado, novas tratativas com o governo do estado, com o doutor André Mota Ribeiro, que é o secretário de Estado da Saúde, em que tivemos uma reunião no gabinete do deputado Marcos Vieira. Deputado Marcos Vieira, deputado Cobalcini e a assessoria do Sopelsa e o secretário de Estado, em que sinalizou recursos para nós para esse ano que nós estamos, então. A partir do ano que vem, que seria em fevereiro desse ano, vamos iniciar as tratativas de um convênio. Tanto é que foi feito o convênio, os recursos estão na conta do município, 2.446.000, está na nossa conta. E já licitamos, então, agora, foi feito um pregão eletrônico para que todos do Brasil inteiro possam participar, enfim, aqueles que o quisessem, e já foram, então, feitas, então, todas as aquisições, só um que outro que não teve pretendente ou que teve fornecedor. E nós, no dia 5 de janeiro, nós vamos fazer a abertura das habilitações agora e vamos já começar iniciando, depois tem um prazo recursal, se alguém se sentiu inabilitado ou alguma coisa, mas nós já vamos iniciar a aquisição de todos os equipamentos. Para que em março do ano que vem, por aí, ou abril, eu encaminhe um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, solicitando a concordância ou anuência para que eu lance um processo licitatório para a contratação de prestador de serviços para tocar o novo hospital. Então, estamos trabalhando nisso, é uma vontade, mas o cenário está sendo muito promissor, o cenário está sendo muito bom. Eu já estive, Jonathan, eu e a parte técnica, eu tive reuniões no Tribunal de Contas do Estado, não só uma, mais do que uma. Esteve também a nossa assessoria jurídica, já temos tratativas com outro modelo, outra formatação idêntica à nossa em outros municípios, ou outro município que a gente tem também, que o tribunal também disse que era para nós trabalharmos neste caminho. Então estamos trabalhando para que no ano que vem, no primeiro semestre, a gente lance um novo processo, ou um processo para, então, uma empresa prestadora de serviços tocar, então, estes serviços aqui do novo hospital. Esse hospital, então, ele foi concebido aí através de uma análise de uma política pública catarinense. Nesta semana, na terça-feira, esteve aqui o secretário de Estado da Saúde. Eu reunido com mais alguns médicos e trabalhamos também essa situação. Ele já esteve aqui, ele visitou a unidade do secretário de Estado da Saúde, por isso que eu falo, quando se fala de secretarias, etc., secretarias presentes aqui conosco e a figura do secretário pessoalmente aqui. Então, tem todo um cenário promissor para Ponte Serrada para atender o nosso município, a região, Passos Maia e outros, em procedimentos cirúrgicos que será feito aqui para a grande região da AMAI e da M-Noroeste, numa vocacionalização para um tipo determinado de cirurgia e atendendo toda a nossa população também. Então, eu sou muito otimista quanto a isso, demandou de tempo, mas o mais importante é que as coisas aconteçam. Uhum. Prefeito, quero desejar para o senhor um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e para toda a população de Ponte Serrada, né? Que tenha um 2022 ainda melhor do que foi 2021 e que a sua administração continue conseguindo executar tudo aquilo que está dentro do seu planejamento. Obrigado pela entrevista e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Jonathan, ao Jefferson, a toda a equipe de profissionais que aqui trabalham desse veículo importante de comunicação. Também desejo, em nome da administração municipal, prefeito Tibe, vice Júlio e todos os nossos colaboradores, em nome de todos, eu desejo a toda a nossa população ponte-serradense que tenhamos um Natal de muita união, de muita paz, de muita solidariedade e principalmente de muita tolerância.
que o ano de 2022 seja um ano de muitas realizações a todos. E nós vamos continuar com o nosso trabalho, continuar sempre procurando o melhor para a nossa população. Um grande abraço a todos e tenhamos todos, então, um ótimo final de ano e um 2022 com mais realizações.